Bom dia a todos. Estamos aqui para mais um encontro, mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Vitória. Meu nome é Júlio César. Estamos aqui hoje para fazer o estudo de número 16. Esse estudo está na revista Bases Bíblicas da Convenção Batista Mineira. O estudo 16 fala sobre um Deus infinito e tripessoal. Ele se encontra na revista entre as páginas 90 e 95. É um assunto que nós temos muito o que falar. Eu acho que esse estudo deveria ter sido dividido em duas partes, deveria ser dois estudos diferentes, né? Um falando sobre Deus infinito e outro falando sobre um Deus tripessoal. Então nós temos hoje a introdução, que é descrever Deus, é descrever a nossa teologia, é definir nossa religião. A doutrina de Deus é o ponto central de grande parte do restante da teologia. Podemos até considerar que o conceito de Deus adotado por uma pessoa fornece toda a estrutura dentro da qual ela constrói a sua teologia e vive a sua vida. Nós não podemos conhecer a Deus nas profundezas do seu ser absoluto, mas podemos ao menos conhecê-lo até que onde ele se revela em sua relação conosco. A questão não é quanto à possibilidade de um conhecimento de Deus na sua impenetrabilidade do seu ser, mas sim conhecer a Deus procurando saber como ele entra em relação com o mundo e conosco, através das suas revelações de si próprio e através de Jesus Cristo. Então, o primeiro assunto que nós temos é o Deus infinito. Deus ele é infinito. Isso significa não apenas que ele é ilimitado, mas ele é ilimitável. Deus é diferente de qualquer coisa dentro da nossa experiência. A infinitude de Deus fala de um ser sem limites. Então nós podemos definir Deus como: Deus é ilimitado e ilimitável quanto a espaço, a tempo, conhecimento e poder. Nós vamos descrever cada um desses 4 conceitos aqui. Quanto ao espaço, na questão do espaço, a infinitude de Deus, tradicionalmente conhecida por imensidão e onipresença. Com relação a um objeto, ele está num lugar e não pode estar em outro. Com relação a Deus, não queremos indicar que a existência dele está em um local específico. Com Deus, porém, a questão da localização não se aplica. Deus é quem deu existência ao espaço e ao tempo. Ele existia antes de haver espaço. Ele não pode ser localizado num determinado local. Considere a afirmação de Paulo de que Deus não habita em santuários feitos por homens, porque ele é o Senhor do céu e da terra. Ele fez o mundo e tudo que nele há. Não existe um lugar onde Deus possa ser encontrado. Ele está em toda parte, como diz em Jeremias. Acaso sou Deus apenas de perto e não também de longe? Está lá em Jeremias 23, versículo 23. Ele está afirmando que um Deus de perto não impede também ser um Deus de longe. Ele preenche todo o céu e toda a terra. Está no versículo 24. Portanto, não podemos nos ocultar em esconderijos para não sermos vistos. Não podemos fugir da presença de Deus. Na grande comissão, está lá em Mateus 28, 19 e 20, Jesus ordenou aos seus discípulos que fossem testemunhar em todos os lugares, mesmo nos confins da terra, dizendo que ele estaria com eles até o final dos tempos. Ele indicou que ele não é limitado, nem pelo espaço, nem pelo tempo. Segundo ponto que nós temos aqui é com relação ao tempo. Já falamos um pouquinho do tempo dentro de espaço. O tempo quer dizer com relação à onipresença de Deus. Deus existia antes de começar o tempo. Deus é aquele que sempre é, ele foi, ele é e ele será. O Salmo 91, versículo 1 e 2 diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és
Deus. Em Efésios 3:21, o uso da expressão o primeiro e o último, o alfa e o ômega, servem para transmitir a ideia de que Deus não está preso no tempo. E nós temos outras passagens aqui, Judas 25, Isaías 44, versículo 6, Apocalipse 1:8, Apocalipse 21:6 e Apocalipse 22:13. São algumas passagens também que indicam sobre a onipresença de Deus com relação a tempo. Conhecimento seria a onisciência de Deus. Com relação ao conhecimento, seu entendimento é incomensurável. Está lá no Salmo 147, versículo 5. Jesus disse: os cabelos da cabeça dos discípulos estão todos contados, em Mateus 10:30. Então a gente pode considerar que a sabedoria de Deus, quando Deus age, ele considera todos os fatos e todos os valores corretos. Conhecendo todas as coisas, Deus sabe o que é bom. Em Romanos 11:33, Paulo afirma que o conhecimento e a sabedoria de Deus, ele afirma sobre o conhecimento e a sabedoria de Deus. E nesse versículo diz o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, ou da ciência de Deus. O Salmo 104, versículo 24, descreve as obras de Deus como algo totalmente feito com sabedoria. Outro ponto que temos é a respeito do poder, que seria a onipotência de Deus. Tradicionalmente conhecido por onipotência de Deus, Deus é capaz de fazer todas as coisas que sejam dignas do seu poder. Existe uma indicação do poder ilimitado de Deus em um dos seus nomes, que é El Shaddai, quer dizer, Deus Todo-Poderoso. E quando Deus apareceu a Abraão para ratificar sua aliança, ele se identificou dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, em Gênesis 17:1. E depois de falar como é difícil um rico entrar no reino de Deus, Jesus responde a seus discípulos, que nesse caso é de quem pode ser salvo. Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Está lá em Mateus 19:26. E podemos definir essa infinitude, um Deus infinito, como Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Aqui nós terminamos a parte do Deus infinito e nós vamos começar falando sobre o Deus tripessoal, ou a doutrina da Trindade. Na doutrina da Trindade, nós encontramos que é uma doutrina que distingue o cristianismo. É uma das doutrinas mais importantes da fé cristã. Ela é crucial para o cristianismo. Entre as religiões do mundo, a fé cristã é sem igual ao alegar que Deus é um, mas que ao mesmo tempo há três pessoas que são Deus. O ensinamento bíblico sobre a Trindade nos diz que todos os atributos de Deus valem para as três pessoas, pois cada uma delas é plenamente Deus. Assim, Deus Filho e o Espírito Santo são também eternos, onipresentes, onipotentes, infinitamente sábios, infinitamente santos, infinitamente amorosos, oniscientes e assim por diante, com todos os atributos de Deus. Então há em Deus três personalidades distintas e divinas, sendo cada uma igual à outra quanto à natureza. No entanto, não há três deuses, pois a Bíblia afirma que há um só Deus. Nós temos um texto lá de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que é muito conhecido, que fala: há um só Deus. Outra curiosidade também que tem com relação à Trindade é que a gente não encontra a palavra Trindade na Bíblia, mas ela está representada pelos versículos, pelos ensinamentos bíblicos em muitos trechos da Bíblia. Trindade significa triunidade ou três em unidade. E nós podemos ver que
A doutrina da Trindade, ela se enquadra também no campo do mistério. Temos muitos assuntos dentro da Bíblia que se enquadram no campo do mistério. Mas a Trindade é um mistério que ela vai se revelando aos poucos, né, progressivamente dentro da Bíblia, dentro das Escrituras. Então nós vamos começar. Nós temos a revelação parcial no Antigo Testamento e nós temos uma revelação mais clara no Novo Testamento sobre a Trindade. E muitas vezes a gente acha que essa doutrina da Trindade encontra-se só no Novo Testamento. Se Deus existe plenamente como três pessoas, seria surpreendente não encontrar indicações disso no Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento não contém a plena revelação da Trindade, mas contém muitas referências e indicações. A doutrina da Trindade ela é tratada na Bíblia como uma realidade que se revela com fatos descritos. A primeira revelação que nós temos no Antigo Testamento é com relação ao nome de Deus. Nós já ouvimos falar o nome de Deus como Elohim. Nós falamos Deus. Só que essa palavra Elohim está no hebraico. E esse final im, a letra I e letra M, todas as palavras no hebraico que terminam com im, significa plural. Seria como no nosso vocabulário, nós temos a maior parte das palavras que terminam com S, plural. No hebraico, são as palavras que terminam com im, significa plural. Então, Deus Elohim seria deuses. Então, é a primeira que nós podemos falar que Deus está descrito no plural, como mais de um. E nós podemos ver também a Trindade na criação. O Antigo Testamento revela nos seus primeiros versos a existência e funções da Trindade divina nos três primeiros versos, que se refere ao Pai como origem e autoridade na criação, o Espírito como operador e o Filho como a palavra de Deus, pela qual todo o universo veio à existência. Gênesis 1:1, nós temos Deus o Pai. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1, versículo 2, nós temos o Espírito. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em Gênesis 1:3, temos Deus, a palavra. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então nós podemos ver aqui as três pessoas da Trindade descritas nos primeiros versículos da Bíblia. Nós temos também a pluralidade, que em algumas passagens no Antigo Testamento Deus fala de si no plural, o que sugere a existência de distinções pessoais que não indicam a triplicidade propriamente dita, mas indicam uma pluralidade no ser de Deus, que não tem o significado de um plural simples ou majestático, como se pode imaginar, mas indicam a diversidade de pessoas ou centro de consciências na essência de Deus único de Israel. Então nós temos lá em Gênesis 1:26, também disse Deus, façamos. Então a gente nota que o façamos está no plural. Então Deus está falando com alguém. Deus está fazendo algo com alguém. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A gente pode ver nesse versículo não somente a pluralidade do ser de Deus, mas também sua unidade, que se alterna com a pluralidade. Pois o verso começa com, disse Deus. A unidade em seguida, façamos o homem à nossa imagem, que seria a pluralidade. Gênesis 1:27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem.
A gente vê novamente o mesmo caso nos versos de Gênesis abaixo, que se refere à construção da Torre de Babel. Em Gênesis 11:7, que está descrevendo sobre a Torre de Babel, Deus diz o seguinte: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Então Deus novamente está usando o plural. Desçamos e confundamos. Então a gente pode chegar à conclusão nesse versículo da pluralidade de Deus. E logo em seguida, no próximo versículo, vemos novamente a unidade. Confundiu o Senhor os dispersou. Então, Deus tanto fala na unidade como na pluralidade. Em Gênesis 11:8, chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então aqui no versículo 8 já vem a unidade de Deus, no versículo 7 a gente já vê a pluralidade de Deus. Nós temos também algumas passagens no Antigo Testamento que alguns teólogos entendem como sendo da Trindade. E alguns também entendem como não sendo. Nós temos lá em Isaías 6:3, que diz o seguinte: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós temos uma passagem também parecida em Apocalipse 4:8, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Então essas duas passagens aí, elas não são bem claras que está falando da Trindade. Pode até ser, mas não são passagens bem nítidas de estar repetindo a palavra santo 3 vezes e estar se referindo às 3 pessoas da Trindade. Alguns teólogos defendem essa posição, mas não são duas passagens assim que muito claras com relação à Trindade. No Novo Testamento vem uma revelação mais completa sobre a Trindade. Ela é amplamente evidenciada nas Escrituras do Novo Testamento. Expressões trinitarianas que se referem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo aparecem em vários textos. A primeira passagem aqui seria o batismo de Jesus, está lá em Mateus 3, versículo 16 e 17. As 3 pessoas da Trindade são mencionadas no batismo. Que diz o seguinte: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele, Jesus, viu o Espírito de Deus descendo como pomba, que seria o Espírito Santo, e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então é uma passagem no Novo Testamento que descreve as 3 pessoas da Trindade no único texto. Nós temos também na Grande Comissão, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos também 2 Coríntios, último versículo da segunda carta aos Coríntios, diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. E nós temos também no Evangelho de João, no primeiro verso, João 1:1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus era Deus no princípio da criação. Ou seja, ele participou da criação, como diz os versículos 2 e 3. Desde o princípio,
o Verbo já existia. Jesus estava com Deus. Identificamos aqui a diversidade de pessoas. Então, é mais uma passagem bíblica. No Evangelho de João, nós temos vários versículos que descrevem a Trindade. No Novo Testamento, nós temos muitas passagens, mas, como eu falei, por ser um estudo que requer mais tempo, então eu peguei algumas, poucas passagens, mas o Evangelho de João tem muitas, no Novo Testamento tem muitas passagens que evidenciam a Trindade. Nós temos aqui 3 declarações que resumem o ensino bíblico da Trindade, que seria que Deus é 3 pessoas. O primeiro ponto, Deus é 3 pessoas. Seria Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Seria a pessoa de Deus, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Segundo ponto, cada pessoa é plenamente Deus. O Pai Criador evidencia desde o primeiro versículo, em Gênesis 1:1. Mateus 6, de 9 a 13, que seria o Pai Nosso. Vamos só no início, versículo 9. Diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. O Pai como Criador, o Filho orando: Pai nosso, que estás no céu. E nós temos o Espírito Santo em Atos 5, 3 e 4. Disse então Pedro, aquela passagem de Ananias e Safira, que eles venderam um terreno e foram levar o dinheiro. E aí eles são questionados. Então, nessa passagem diz o seguinte, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em seu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então aqui Pedro está falando que Ananias mentiu para o Espírito Santo. Então nós temos aqui, nesse segundo ponto, cada pessoa é plenamente Deus. Então nós podemos ver que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos 3 têm a plenitude de Deus. Outra passagem aqui que mostra do Filho, é uma passagem conhecida que está em Colossenses 2,9, que diz o seguinte: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então é um versículo que mostra a plenitude da divindade em Jesus, como ele também é plenamente Deus. E um terceiro ponto aqui, que há um só Deus. É o texto que eu já li antes aqui, texto clássico de 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então nós temos esses 3 pontos que resume o estudo bíblico da Trindade. Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Nós temos também, com relação à Trindade, uma parte que fala da economia da Trindade. O que seria isso? A economia da Trindade trata de como as 3 pessoas da divindade se relacionam umas com as outras e com o mundo. Cada um tem diferentes papéis dentro da divindade e cada um tem papéis diferentes em relação ao mundo. O Pai enviou o Filho, está em 1 João 4,10. O Filho desceu do céu não para fazer sua própria vontade, mas a vontade do Pai, está em João 6,38. Para um único verso que mostra a diferença entre papéis. Nós temos aqui um verso que mostra a diferença dos papéis, dos 3 papéis. 1 Pedro 1,2. Segundo a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para que você obedeça a Jesus Cristo e seja aspergido com o seu sangue. Essa economia da Trindade, a gente vê que as 3 pessoas, elas têm um relacionamento perfeito. Elas têm uma vontade perfeita. Todas as 3 pessoas da Trindade agem de maneira igual, mas cada um tem o seu papel. E algumas passagens da Bíblia ainda mostram que 2 pessoas da Trindade ainda
podem fazer o mesmo papel. Nós temos aqui várias passagens que mostram isso. Nós temos João 6,44, João 8,18, João 10,36, 1 João 4,14. O livro de João tem várias passagens que demonstram a Trindade. Vamos ler aqui, João 5,37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes o seu parecer. Nós temos também Jesus quando desceu do céu, não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Está lá em João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então a gente pode ver que cada um tinha a sua função. Nós temos aqui outra passagem, João 3, 16 e 17, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então nós podemos ver aqui que Deus enviou o Filho, Jesus é o Filho unigênito, e enviou seu Filho ao mundo. Então assim, tudo isso aconteceu em plena concordância entre as três pessoas. E nós temos também, a primeira vez que apareceu esse estudo sobre a Trindade, quem trouxe isso ao nosso conhecimento foi Tertuliano. Se eu não me engano, no século III, século IV, ele foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária em latim. E ele talvez foi mais famoso por ser o autor mais antigo cuja obra sobreviveu a utilizar o termo Trindade, que em latim seria Trinitas. Eu queria falar agora a respeito do Concílio de Nicéia, que foi o primeiro concílio ecumênico realizado pela Igreja Católica. Esse concílio aconteceu entre os dias 20 de maio e 25 de julho do ano de 325 depois de Cristo, na cidade de Nicéia, da Bitínia, atual cidade de Iznik, na Turquia, província de Anatólia, na Ásia Menor, e localizado próximo a Constantinopla. Então esse concílio é um concílio que reunia todos os bispos, todas as lideranças. E nesse concílio foi debatido a respeito da Trindade, e todo concílio tem um resultado. E o resultado desse concílio leva o nome de credo. Por isso nós temos o Credo de Nicéia. E esse credo, ele define bem o que é Trindade. Eu vou ler agora para vocês o texto do Credo de Nicéia, que foi o resultado desse concílio. Diz o seguinte: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra, o qual por nós homens e para a nossa salvação desceu, se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo, quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que antes que fosse gerado ele não existia, ou que ele foi criado daquilo que não existia, ou que ele é de uma substância ou essência diferente do Pai, ou que ele é uma criatura, ou sujeito a mudança, ou transformação. Todos os que falem assim são anatematizados pela Igreja Católica. A gente conhece a palavra anátema na Bíblia, que significa amaldiçoar, e nesse concílio de
Nicéia, né, que gerou esse credo de Nicéia, que fala que todas as pessoas que pensassem dessa forma diferente da Trindade, que são anatematizados, que são amaldiçoados pela igreja. Então nós temos aqui uma declaração de como uma descrição da Trindade. E logo após esse credo de Nicéia, algum tempo depois, nós tivemos o credo de Anastácio. O credo de Anastácio veio esclarecer alguns pontos do credo de Nicéia, completar o credo de Nicéia, para tirar qualquer dúvida sobre a Trindade. E o credo de Anastácio diz o seguinte: que adoramos um só Deus em Trindade, e Trindade em unidade, sem confundir as pessoas, nem dividir a substância ou essência, pois existe a pessoa do Pai, outra do Filho e a outra do Espírito Santo. Mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só. Igual é a glória, a majestade coeterna. Assim como o Pai é o Filho, e também assim o Espírito Santo. Pois assim como nos vemos subjugados pela verdade cristã, reconhecendo cada pessoa por si como Deus e Senhor, também estamos proibidos pela religião católica de dizer: existem 3 deuses ou 3 senhores. Então, essa foi uma definição melhor, mais resumida, esclarecendo alguns pontos sobre a Trindade. Então, nós cremos em um Deus que nós conhecemos por 3 pessoas diferentes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Com relação à Trindade também, vale dizer que todo cristão acredita na doutrina da Trindade. Cristão, tanto evangélicos como católicos. Ela é uma das únicas doutrinas que é aceita por todos os cristãos do mundo. Para citar alguns exemplos aqui sobre Trindade, sobre como a mesma essência se divide, nós temos alguns exemplos que, quando a gente tenta explicar, que a gente cita. A gente pode citar o homem e a mulher. Quando o homem e a mulher se casam, o que a Bíblia diz? Que se tornam uma só carne. Então nós temos 2 pessoas, homem e mulher, que se tornam uma só carne, uma só essência. Nós temos também o exemplo da água, H2O. Nós temos a água em seu estado natural, que seria o líquido. Nós temos a água no seu estado sólido, que seria o gelo. E nós temos a água no seu estado gasoso, o vapor, que também é água. Então nós temos a água em 3 estados diferentes, mas todos os 3 são água e é a mesma essência. Nós temos também, algumas pessoas citam o exemplo da vela ou da lâmpada. Se você está dentro de um quarto com 3 lâmpadas ou 3 velas acesas, você não pode falar que você está sendo iluminado por essa lâmpada ou por aquela lâmpada, porque todas as 3 lâmpadas estão trabalhando de maneira conjunta para iluminar aquele ambiente. Então, são alguns exemplos que nós temos para tentar exemplificar sobre Trindade, que é um assunto que algumas pessoas não entendem, mas, como eu disse no começo do estudo, a doutrina da Trindade é uma doutrina que nos distingue como cristãos, é uma doutrina dentro do cristianismo, uma das mais importantes. Na teologia sistemática, seria a doutrina mais importante para a gente se estudar, que seria as 3 sobre a Trindade. E, como foi dito também, a Trindade, a gente não encontra essa palavra na Bíblia, mas, como citei aqui, alguns versículos, e na Bíblia tem muitos outros versículos, que demonstram a existência da Trindade. É como o livre-arbítrio também, não consta livre-arbítrio na Bíblia, mas a gente
através de passagens bíblicas, nós entendemos que o homem tem livre-arbítrio. E é um assunto que seria bom que a gente estivesse debatendo ele no ABD presencial, onde cada pessoa pudesse tirar sua dúvida, pudesse fazer perguntas, porque é um assunto muito importante na vida do cristão. E se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, ou pode entrar em contato conosco, que a gente vai procurar responder a dúvida dos irmãos. Quero agradecer a todos vocês por mais esse estudo e espero que tenha sido claro para vocês, que vocês tenham entendido. E muito obrigado e até o nosso próximo estudo.